Irmãos, como nós falamos na quarta passada sobre a igreja em Éfeso, a primeira carta à igreja de Éfeso, hoje nós vamos falar da segunda carta à igreja de Esmirna. Então, como nós já falamos na introdução às 7 cartas, nós vimos que o nome Esmirna significa mirra, assim como Éfeso significa desejável, Esmirna significa mirra. E aqui no capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11, fala sobre a carta de Jesus a esta igreja. E aqui você vai ver algo interessante, porque é a menor das cartas que Jesus envia para a igreja daquelas 7 que estão na Ásia. Então, se você olhar aí, você vai ver que apenas 4 versículos, deu somente 4 versículos, esta carta que Jesus envia para a igreja de Esmirna. Mas é uma carta poderosa. Embora pequena, ela surte um grande efeito para a igreja naquela época e para nós também hoje, porque traz grandes lições para nós. Então, para começarmos, vamos falar da cidade. Vamos começar falando da cidade, como nós falamos de Éfeso, vamos falar agora da cidade de Esmirna. Esmirna ficava a 64 quilômetros ao norte de Éfeso. Então, como eu disse, se você olhar aí no mapinha que tem aí no final da sua Bíblia, você vai ver que Éfeso estava localizada aqui, suponhamos, e Esmirna está em cima, está para cima de Éfeso. Então, Esmirna ficava a 64 quilômetros ao norte de Éfeso. E Esmirna, assim como a cidade de Éfeso, era uma cidade esplêndida, de rara beleza, situada num trecho do litoral do Mar Egeu. Então, Esmirna ficava também à beira-mar, era uma cidade litorânea. Então, ali tinha uma grande baía, ou seja, um território que era banhado pelo Mar Egeu. Então, por causa disso, era uma rota comercial, assim como Éfeso. Esmirna também era uma rota comercial, só que Esmirna, ela ligava a Índia e a Pérsia diretamente a Roma. Então era uma rota comercial estratégica. Como eu disse, Jesus escreve as 7 igrejas, porque essas 7 cidades eram cidades estratégicas, por onde transitavam muitas pessoas. Além de habitar muitas pessoas, tinha também esse fluxo grande de pessoas, devido ao comércio, devido às condições daquelas cidades. Então ela ficava nesta rota comercial. Então, por causa disso, ela era uma cidade próspera. Esmirna era uma cidade próspera. Ela era aclamada por suas escolas de ciências e medicina, seus belos prédios e ruas largas e movimentadas. Então, Esmirna era essa cidade, uma cidade bonita, uma cidade esplêndida, onde tinha ali vários comércios, tinha vários lugares ali importantes naquela cidade. E ali também tinha um templo ao deus grego, só que não era Diana. Diana ficava em Éfeso, como nós falamos. Lá era um outro deus, era o deus Baco, o deus do vinho. Então tinha esse grande templo ali também na cidade de Esmirna, a Baco, o deus do vinho. Só que Jesus, ele escreve também, como eu disse, a esta igreja. A igreja que estava situada ali nesta cidade, na cidade de Esmirna. E aqui, algo interessante, embora seja somente 4 versículos, mas
na introdução, nós já vemos a revelação de Cristo. Então, aqui no começo da epístola, Jesus já se apresenta à igreja de Esmirna. E a saudação de Jesus, a apresentação, melhor dizendo, está aí no versículo 8, que diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, Jesus se apresenta como sendo o primeiro e o último. Aquele que morreu, mas está vivo. Ou seja, ressuscitou. Então Jesus se apresenta assim à igreja de Esmirna com um propósito. Primeiramente, já é para dizer para a igreja, trazer à igreja uma lembrança da sua vitória. Quando ele diz que ele é o primeiro e o último, que ele morreu, mas ele ressuscitou, isso fala da sua vitória sobre o pecado, a sua vitória sobre a lei, a sua vitória sobre as obras de Satanás. Então Jesus se apresentando assim àquela igreja, ele já estava demonstrando que ele é vencedor, que ele é vitorioso, que ele possui em suas mãos as chaves do Hades, porque Jesus, ele até morreu, mas agora ele está vivo. Então ele queria já se apresentar à igreja como o Senhor vitorioso, o Senhor vencedor. Lembra que para Éfeso ele se apresentou como o Senhor que tem autoridade, o Senhor que tem as 7 estrelas, na sua mão, aquele que anda no meio da igreja, mostrando o seu senhorio, a sua autoridade. Aqui Jesus quer mostrar para Esmirna que ele venceu, que ele é vencedor, porque como nós já falamos, para quem cumprisse a lei, Levítico capítulo 18, versículo 5, fala sobre isso, que quem cumprisse a lei de Deus, tinha um prêmio, que é o quê? A ressurreição dentre os mortos. Porque Deus falou que todo aquele que cumprisse a sua lei, ele viveria por ela. Ou seja, fala desse prêmio, dessa ressurreição dentre os mortos. Então Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei, ele viveu nessa terra como homem, mas como homem ele não pecou, experimentou a morte, que era a sentença que estava sobre todo homem. Como nós lemos lá em Romanos, no capítulo 5, se eu não me engano, que fala que a morte está decretada sobre todos aqueles que não pecaram, mesmo não sendo a semelhança de Adão. Então todo homem, mesmo não sendo pecador, está sentenciado à morte física. Como nós já falamos, você pode ver um exemplo dos bebês. Os bebês não têm pecado, mas quantos bebês que você já conheceu que morreram, que partiram, por causa disso, dessa sentença, da condenação por causa do pecado de Adão. Então a morte física passou para todos os homens. Então Jesus, mesmo sem pecado, ele experimentou a morte, mas ele experimentou a morte para ganhar o seu prêmio, ganhar a recompensa, que era a ressurreição dentre os mortos. Então Jesus aqui está mostrando isso para a igreja de Esmirna, que ele é um vencedor, que ele é um vencedor, que venceu a lei, venceu o pecado, venceu o diabo e está vivo. Então Jesus, ele se apresenta dessa maneira para quê? Para trazer esperança para aqueles que também morressem, para trazer uma esperança para aqueles que fossem martirizados. Porque no tempo que Jesus escreve para a igreja aqui de Esmirna,
havia uma grande perseguição. O imperador Domiciano começou uma perseguição à igreja. Então, todo aquele que professava a fé em Jesus era sentenciado à morte, era morto. Então, Jesus já se apresenta assim para demonstrar para a igreja que a esperança deles está viva. A esperança deles não é um Deus morto, não, mas é um Deus vivo, um Deus que vive e que reina para todo sempre. Então, naquele tempo de perseguição, onde muitos perdiam a vida por professar a sua fé em Cristo, Jesus se apresenta dessa maneira. Então, hoje, temos vários lugares, como os irmãos sabem, né, nesse trecho que fala, né, Janela 10:40, onde é perseguição extrema ao cristianismo, ao nome de Jesus. Então, naquele tempo era da mesma maneira. As pessoas eram perseguidas, eram mortas por assumirem a sua fé em Cristo. Então, Jesus se apresenta dessa maneira para fortalecê-los, para mostrar que a morte física poderia até chegar, mas a vida eterna os aguardava. A morte do corpo poderia até chegar, mas a vida eterna estava preparada para eles. E aí, nós vamos lá para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, porque a intenção de Jesus, como eu disse, era fortalecê-los, para que eles não tivessem essa ideia de que a sua morte era vã, que a sua morte em Cristo era vã. E aí Paulo escreve aos Coríntios também com essa intenção, porque a igreja ali em Corinto, eles estavam com esse pensamento. Os saduceus entraram ali no meio e começaram a pregar essa falsa doutrina, esse falso ensino de que morreu, acabou, morreu, é o fim, né? Não tem mais jeito, morreu, acabou a matéria, acabou tudo. Então, Paulo, ele escreve para exortar os irmãos, para fortalecer os irmãos, para mostrar aos irmãos que essa doutrina, esse ensino, era um ensino errado, e que havia sim a ressurreição dentre os mortos. Então, no capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Então, Paulo aqui, se você ler aí depois o capítulo 15 todo, você vai ver que Paulo está falando sobre isso.
No início do capítulo, ele fala que Jesus apareceu aos 12, que Jesus apareceu a Pedro, que Jesus apareceu depois para quase 500 irmãos, e ali ele vai falar sobre isso, sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Jesus. Só que você lembra que nós falamos que as igrejas da Ásia, elas negligenciaram a doutrina apostólica, elas negligenciaram o ensino apostólico, estavam vivendo da sua mesma maneira, e por isso surgiu vários problemas. Então, esse foi um dos problemas, entre aspas, que Jesus já começa aqui se apresentando para fortalecer os irmãos quanto a isso, para que eles tivessem essa certeza, que mesmo que eles morressem, eles iriam viver com Cristo por toda a eternidade. Embora o corpo mortal padecesse, Cristo já tinha preparado um corpo de glória para a sua igreja. Por isso que ele se apresenta como o primeiro e último, aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que está vivo, para fortalecer a igreja que estava sendo perseguida e martirizada. E aí, depois da apresentação, da revelação de Cristo, nós temos agora o ponto forte, vamos colocar assim, o ponto forte. E aí está no versículo 9. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Então Jesus fala que conhece as obras, conhece o que é a tribulação. E pobreza. Mas aí você pode estar pensando, mas a pobreza, a tribulação, é um ponto forte dessa igreja? Porque se você olhar, tribulação, pobreza, o que isso tem de ponto forte daquela igreja? Aí que você se engana, porque Jesus, ele diz que ele conhece as obras, a tribulação e a pobreza. Sabe por quê? Porque muitos aqui, quando fala de pobreza, eles se tornaram pobres por causa de Cristo. Eles se fizeram pobres por causa de Cristo. Porque naquela época, nós falamos, tinha ali em Esmirna, naquela época, associações de comerciantes. Começou ali a ter as associações dos comerciantes, dos artesãos daquela época. Então todo mundo que tinha alguma coisa para vender, seja algum produto, que trazia ali da sua plantação, seja um artesanato, tinha uma espécie de associação. Então todos aqueles que pertenciam a essa associação tinham ali o direito de vender, o direito de trabalhar ali pelas principais ruas de Esmirna. Só que o que acontece? Quando essas pessoas assumiram a sua fé em Cristo, começou a perseguição, começou a vir então a tribulação. Por quê? Porque as pessoas não aceitavam os cristãos. E aí você imagina o que aconteceu. Aquelas pessoas começaram a expulsar aqueles cristãos, expulsar a igreja dali, dessa área de comércio. Então, essas associações funcionavam como é hoje. Você imagina como é hoje, Tem um preço todo tabelado. Você pode ver aí que você vai num posto de gasolina aqui, você vai no posto de gasolina em Conselheiro Lafayette, você vai ver que a média de preço é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque tem uma tabela. Então naquela época era mais ou menos assim. Então eles, por perseguição, eles expulsavam os cristãos, aqueles que professavam a sua fé em Jesus,
né, do seu meio, dessas associações. Então aquelas pessoas ficavam com essa fama, vamos dizer assim, entre aspas, de que eram cristãos. Então as pessoas não queriam comprar delas. Então o que elas tinham que fazer? Tinham que colocar o preço mais baixo para tentar vender, para tentar sobreviver. Só que imagina uma pessoa que pega uma abóbora, suponhamos, a abóbora vendia por R$2, e aí a pessoa descobria, não, mas ele é cristão, então eu não vou comprar dele. Então a pessoa, para poder sobreviver, tinha que vender muito abaixo. Isso quando conseguia vender, porque, como eu disse, por causa dessa perseguição. Então esta pobreza que a igreja de Esmirna estava enfrentando foi por amor ao nome de Cristo. Então eles se fizeram pobres por amor ao nome de Cristo. Eles preferiram perder as riquezas aqui da terra para conquistar as riquezas do céu. Eles preferiram perder bens materiais aqui na terra para conquistar a mansão celestial no céu. Por quê? Porque o coração da igreja em Esmirna não estava nas coisas daqui, mas estava nas coisas de cima. Mesmo perseguidos, mesmo empobrecendo, mesmo, quem sabe, né, muitos comerciantes indo à falência, mesmo assim, eles estavam perseverando no nome de Cristo, porque eles entenderam uma coisa, que está escrito lá em Mateus, olha para você ver, capítulo 6, Mateus capítulo 6, o versículo 19 e 20, então a pobreza foi por causa da fé em Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz assim, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então a igreja em Esmirna, ela entendeu isso, e por isso, mesmo sofrendo a falência, mesmo sofrendo por causa disso, né, da falta das coisas materiais, mesmo assim, eles não negaram o nome de Cristo. Mesmo assim, eles permaneceram firmes na fé. É por isso que Jesus diz: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Só que aí, na sua Bíblia, você pode ver que está em aspas. Mas tu és rico. Então essa riqueza, essa pobreza, aqui, ó, das coisas materiais, mas rico para com Deus. Então a igreja em Esmirna, ela era pobre das coisas dessa terra, mas rica para as coisas de Deus. Então eles ali, os cristãos em Esmirna, entenderam que a maior riqueza era as coisas eternas que os aguardavam, eram as coisas eternas que os esperavam. E, como eu disse, mesmo padecendo necessidade, mesmo perdendo tudo, imagina um comerciante que às vezes vendia bastante, tinha uma boa venda, às vezes tinha uma casa boa, tinha, né, uma vida estruturada, mas aí de repente, por causa da sua fé em Jesus, ele perde tudo. Não é fácil, mas, como eu disse, quem está plantado em Cristo, eles tudo suportam. Por isso que Paulo disse
em Filipenses: posso suportar todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, Paulo, ele entendeu isso. E a igreja em Esmirna também entendeu isso. Que mesmo tendo, glória a Deus. Não tendo, glória a Deus. Na bonança, glória a Deus. Na necessidade, glória a Deus. Então, a igreja em Esmirna, ela padecia. Então, esse é o ponto forte da igreja. Mesmo em tribulação e pobreza, eles permaneceram firmes na presença do Senhor. E agora, a igreja em Esmirna, ela tem também um inimigo. Inimigo. E aí, no restante do versículo 9 diz: conheço as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, o inimigo da igreja era, os que se dizem judeus e não são. E esse problema, irmãos, não era só a igreja ali em Esmirna que enfrentava. Se você olhar a epístola aos Gálatas, Paulo escreveu também por causa desses judaizantes que entraram no meio da igreja. O que eram esses judaizantes? Eram os judeus que se converteram ao cristianismo, mas tentavam implantar ainda as coisas da lei sobre o povo. Então, se você ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, você vai ver que teve um concílio ali em Jerusalém, a reunião ali com os apóstolos, com os anciãos, justamente para tratar esse assunto, para cuidar desse assunto, porque os judeus se convertiam, mas eles diziam, chegava e diziam: olha, você está servindo a Cristo, mas você tem que circuncidar para você ser salvo. Então ele chegava para um gentio que tinha convertido, ele era judeu, chegava para um gentio, ambos servindo a Cristo, mas ele dizia que o gentio precisava circuncidar para ser salvo, para herdar a salvação. Então eles criam que as obras da lei, que a salvação ainda era pelas obras da lei. Então na igreja em Esmirna tinha também esse grupo, os que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, ou seja, diziam que eram de Deus, mas na verdade eram instrumentos de Satanás, eram instrumentos do inimigo para tentar roubar a fé daquele povo, para tentar fazer com que aquele povo caísse nesse engano. Então, como eu disse, a falta de doutrina, a falta de ensino, a falta da sã doutrina, muitas das vezes pega aquele que é imprudente, aquele que é indouto ainda na fé, que não tem um conhecimento. Então Jesus, ele disse que ele conhecia que no meio da igreja ainda tinha essas pessoas, tinham esses que se diziam judeus e não eram. Então era um inimigo da igreja, era um adversário da igreja. Por quê? Porque eles estavam ali para implantar falsos ensinos e também para trazer a perseguição, para causar a perseguição sobre a igreja ali em Esmirna. Só que Jesus, ele dá também uma oportunidade.
E aí está no versículo 10, que diz assim: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Então, Jesus, ele dá oportunidade. E ele diz, primeiro, não temer, para vencer, né? Não temas, ser fiel, por quê? Porque eles seriam o quê? Tentados, provados. Então eles seriam o quê? Tentados. Fala de provação. Eu vou pôr aqui, fala de provação. Então, a oportunidade que Jesus dá, eles tinham que dizer o quê? Não temas, fala de que seria o quê? Corajosos. Ser fiel, fala de quê? De fidelidade. Então, se eles tivessem coragem, mas a fidelidade, nesse momento de tribulação, nesse momento aí de 10 dias de perseguição, de tribulação, o que eles iriam receber? Eles seriam o quê? Aprovados. Então aí eles seriam aprovados. Porque a aprovação, irmãos, vem para isso, né? Para que sejamos aprovados, para que a gente venha alcançar um prêmio, para que a gente venha alcançar um bem maior. Então Jesus, ele faz isso com seus filhos, com a sua igreja, né? Deus, ele faz isso. Ele nos prova para que a gente seja aprovado e assim a gente receba um bem maior, um bem melhor. A mãe não faz isso com o filho, o pai não faz isso com o filho, né? Você comportou bem, você fez isso, vou te recompensar. Então Jesus, da mesma maneira. Então, para eles serem aprovados, eles precisariam de coragem e fidelidade, serem fiéis, para que eles fossem aprovados para alcançar, para alcançar um bem eterno. E aqui era algo valioso, era algo eterno. O resultado da sua fidelidade, o resultado da sua coragem era uma recompensa eterna. Era uma recompensa que ninguém poderia tirar, como nós lemos lá em Mateus 6. Então a igreja em Esmirna seria, né, tentada, seria provada para receber esse bem eterno que Jesus tinha, que aí é o ponto 5, né, que é a promessa. Uma promessa. E aqui a recompensa em dose dupla, que fala que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E o versículo de número 11 fala assim,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então ele herdaria a coroa da vida e não receber o dano da segunda morte. E essa coroa da vida, irmãos, nós vemos que Tiago, volta aí algumas páginas, você vai ver que Tiago fala sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Porque, como eu disse, essa tentação fala disso, dessa provação. E Tiago, capítulo 1, versículo 12, Tiago fala disso. Ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então ele está falando sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 12. Que quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, essa coroa só é dada àqueles que vencem a provação, que vencem o momento da provação, onde o Senhor vem testar se nós temos fidelidade, se nós somos fiéis, se nós temos coragem, se nós o amamos de todo o nosso coração. Então, se você quer receber a coroa da vida, suporte a tentação. Seja fiel ao Senhor no momento da provação, né? Ouse, seja corajoso, né? Prove que você ama verdadeiramente o Senhor, que você serve a Ele verdadeiramente, porque tem uma recompensa. Tem uma recompensa para aquele que é fiel, para aquele que é aprovado no momento em que a tentação acaba. Aquele que suporta a tentação, ele herdará a coroa da vida. Então, a igreja em Esmirna passaria por essa provação, por essa tentação, como nós lemos, a perseguição, onde aconteceria ali um verdadeiro martírio, que a igreja, muitos ali seriam mortos por causa da fé. Mas aí Jesus disse, se eles fossem fiéis, corajosos, aqui fala de coragem ao ponto de entregar literalmente a sua vida para Jesus. Então Jesus disse, se eles fossem corajosos, fiéis, no final eles seriam aprovados e herdariam essa coroa, a coroa da vida, e não sofreriam o dano da segunda morte. E essa segunda morte fala de quê? Um pouquinho do lago de fogo e enxofre. Porque quando fala de morte, fala de separação. Então morte é isso, morte é separação. Então você pode ver que quando acontece a morte física, lá em Eclesiastes, capítulo 12, se eu não me engano, fala que o pó vai voltar à terra, o espírito voltará para Deus. Ou seja, separação. Então o homem, que é alma, que é espírito, alma e corpo, ele vai o quê? Se separar. Então morte fala disso, de separação. Então na morte física tem essa separação. E quando fala de segunda morte, está falando da morte eterna, a morte da alma, porque o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, mas e a alma?
a alma prestará contas a Deus. Então, se a alma foi fiel ao Senhor, serviu ao Senhor, ela vai receber vida. Mas se a alma foi ímpia, foi infiel ao Senhor, não quis saber de Deus, então a alma provará a morte. Então é a segunda morte, porque a primeira é a morte do corpo e a segunda morte é essa, é a morte da alma. E lá no finalzinho de Apocalipse fala melhor sobre essa segunda morte. Apocalipse no capítulo 20, o versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15, que diz assim, na minha Bíblia aqui tem um título, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, este texto que nós lemos fala do juízo final. O juízo que vai acontecer no fim de todas as coisas, na consumação de todas as coisas. E fala sobre isso, fala sobre essa segunda morte. Então, como nós falamos, a primeira morte, quando o homem morre sem Cristo, sem a sua fé em Cristo, morre na impiedade, morre no pecado, então a sua alma, ela experimenta, como eu disse, a morte. Então ela vai para onde? Ela vai para o Hades, para o lugar de tormentos. Lembra lá de Lázaro e o rico, e o homem rico, lá de Lucas 16, se eu não me engano, 19, isso, Lucas 19, não, é o 16 mesmo, Lucas 16, 19, isso, capítulo 16, lembra do Lázaro, o mendigo Lázaro e o rico? Então, aquilo não era uma parábola, como muitos dizem, aquilo é uma história real, onde Jesus disse que havia um certo mendigo, havia um homem, então é uma história real. Então aquele rico, quando ele morre, ele é levado para onde? Para o Hades, para o lugar de tormento. Então ali a sua alma está sendo atormentada por causa dos seus pecados, por causa da sua vida que ele viveu aqui sem Deus. Então ele foi lançado ali no lugar de tormentos. Então todos os homens, todo ser humano que morrer sem Deus, desde a época de Adão até no final do milênio, vai ser lançado neste lugar, chamado lugar de tormentos, que se encontra ali no Hades. Mas aí, esse texto que nós lemos fala do juízo final. Então todas as almas que ali estiverem neste lugar de tormentos sairão para serem julgadas. E ali vai acontecer essa segunda morte, que essas almas sairão do Hades, do lugar de tormento, e irão para o lago de fogo e enxofre. Por isso que o texto diz que a morte e o Hades foram lançados ali. Então todas essas pessoas que morreram sem Deus, que não foram achadas os seus nomes no livro da vida, que esse livro da vida é quando a pessoa aceita Jesus.
Eu reconheço que Jesus é o Senhor. Eu reconheço que Jesus veio para me dar salvação. Então, o meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, eu sou inscrito como sendo um servo de Deus. Então, eu não recebo este dano, que é o quê? A segunda morte. Ser lançado no lago de fogo e enxofre. Pelo contrário, eu vou para a Nova Jerusalém, o paraíso de Deus, que está preparado para aqueles que o servem, para aqueles que o amam. Então, a igreja ali em Esmirna, eles receberam essa promessa, que eles não receberiam dano da segunda morte. Pelo contrário, eles receberiam vida, e vida eterna. Então, eles receberiam esses prêmios, se eles fossem fiéis, se eles permanecessem firmes na presença do Senhor. E aqui você pode ver que, diferente da igreja ali em Éfeso, nós não encontramos aqui, vou pôr aqui, vou pôr até de vermelho. A igreja em Esmirna, ela não recebe uma exortação e não tem uma fraqueza. Lembra que a igreja em Éfeso, eles receberam uma exortação por causa da sua fraqueza? Mas a igreja em Esmirna, ela não recebe nenhuma exortação e nem tem uma fraqueza. Era uma igreja que, embora pobre aos olhos humanos, embora perseguida, embora sofrendo os ataques dos que se diziam judeus e não eram, embora padecendo tudo isso, ela era uma igreja que recebeu essa oportunidade de Cristo, que se eles fossem corajosos, fossem fiéis, no final dessa tentação que viria sobre eles, eles receberiam uma promessa, a coroa da vida, e não receberiam o dano da segunda morte, não receberiam, a sua morte eterna. Pelo contrário, receberiam a vida eterna. E assim somos nós. Essa igreja deixa um exemplo para nós, que embora nos faltem coisas materiais, embora nos faltem amigos, porque às vezes são mais os perseguidores do que os amigos, nós precisamos nos manter firmes, fiéis na presença do Senhor. E, independente das provações, das tentações, permanecer firmes, porque nós sabemos que tem uma promessa, tem uma recompensa para quem servir ao Senhor com fidelidade, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nosso desejo desse ser fiel até a morte, para nós, é quando a gente estiver lá com 90 anos e vier a morte natural, Mas aqui para a igreja de Esmirna era a morte por martírio, a morte por perseguição dos seus inimigos. Então, se caso tivermos que passar por isso, ser fiel até a morte, porque tem uma coroa te esperando, tem uma recompensa, uma promessa do Senhor reservada para nós. Porque assim como ele um dia morreu, mas ressuscitou, nós também, se morrermos com Cristo, também ressuscitaremos com ele. Amém? Então essa é a igreja em Esmirna.